Olá, eu sou Arthur Balbino Leal, acadêmico do curso de Matemática pela Universidade do Estado de Mato Grosso, na modalidade à distância, pela Universidade Aberta do Brasil. E esse é o terceiro vídeo, de uma sequência de 3 vídeos para a conclusão, da disciplina de Estágio Supervisionado 3. Então, os professores da disciplina aí, João Bosco, Luiz Francisco, Vivian Sena, e eu, Arthur Balbino Leal, e vamos dar sequência agora a essa terceira e última aula. Vou passar para o próximo slide, com o tema função exponencial, Então, a função exponencial ocorre quando, em sua lei de formação, a variável está no expoente, com domínio e contradomínio nos números reais. Então, quer dizer, a função exponencial a gente vai identificar justamente devido ao expoente, O expoente vai ser uma incógnita, Nesse caso aqui, ó, ela está no sentido crescente, do plano cartesiano. Então, existe todo um cálculo aí que mais à frente a gente vai estar analisando isso aí direitinho. Então, o domínio da função exponencial são os números reais e o contradomínio são os números reais positivos, diferentes de zero. A sua lei de formação pode ser descrita por... Essa é a lei dela, Como que você vai identificar uma função exponencial? Então, vai ser sempre aqui, ó, f de x é igual a elevado a x, Então, essa é uma característica única das funções exponenciais, Em que a é um número real, positivo diferente de 1. Vou passar para o próximo slide. Gráfico da função exponencial, O gráfico desta função passa pelo ponto 0, 1, pois todo o número elevado a zero é igual a 1. Além disso, a curva exponencial não toca o eixo x, Então ela segue na crescente, como é positiva, segue no sentido crescente. Na função exponencial, a base é sempre maior que zero. Portanto, a função terá sempre a imagem positiva. Então, tá aí, ó, sempre que a base for maior que zero, a gente terá aí uma função positiva. Assim sendo, não apresenta pontos nos quadrantes 3 e 4 da imagem negativa, Então, passe para o próximo slide, para que a gente possa estar analisando aí, ó. Então, aí, o gráfico da função exponencial, Então, quer dizer, ele vem daqui, toca o eixo y aqui no número 1, E segue para frente sem tocar o eixo x, Então, ele segue aqui infinitamente aqui, uma função crescente, já que ela está aqui no lado positivo. Se tivesse seguindo para lá, seria uma função exponencial decrescente, Vamos passar para o próximo slide. Função crescente ou decrescente, A função exponencial pode ser crescente ou decrescente. Será crescente quando a base for maior que 1. Então, sempre que a gente tiver a base maior que 1, essa função será crescente. Um exemplo, a função y é igual a 2x. Então, está aqui a base. Aqui, ó. A base é positiva, e diferente de 1. Então, é uma função que crescente. Para constatar que essa função é crescente, atribuímos valores para x no expoente da função e encontramos a sua imagem. Os valores encontrados estão na tabela abaixo. Então, quer dizer, você pode dar valores aqui para x, Quando você encontra o valor de x, você só
substitui, faz o cálculo e aí você vai encontrar o quê? Os valores da função. Vai saber se ela é realmente crescente ou decrescente. E tá aí, né, dando valores para x, né? Então, y é igual a 2 elevado a x, né? Então, o que acontece? A gente veio aqui e passaram esses valores aqui para x, né? Então, aqui, quando x for menos 3, então, o que acontece? Y vai ser igual a 2, a gente repete o 2, o x a gente só substitui, né? Então, está aqui menos 3. Para que possamos fazer esse cálculo e trabalhar com o expoente positivo, a gente inverte a fração, né? O 1 que está embaixo vai para cima, o 2 vem para baixo, o 3 fica positivo. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, então 1 elevado a terceiro é 1. E 2 elevado a terceiro, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4 é 8. Então aí a gente tem o valor aí de y, já que a gente substituiu o valor de x, né? Quando x for menos 3, né, y será igual a 1/8. Temos aí valores 2 negativo, né? Quando x for 2 negativo, a gente vem com o mesmo cálculo aqui, a y é igual a 2 elevado a 2 negativo, né? Então a gente inverte novamente a fração para que o expoente fique positivo. O 1 que estava embaixo foi para cima, o 2 foi para baixo, o 2 ficou positivo. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Então, quando x for 2 negativo, y será 1/4, né? Aí, partindo para a próxima possibilidade aqui, onde o x é 1 negativo, né? Novamente o mesmo processo, a gente inverte a fração para que o expoente fique positivo, né? 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 2 é 2, é meio. Quando o x for 1 negativo, y será meio, né? Quando x for igual a 0, então aí não precisa nem fazer conta, y será igual a 1. Todo número elevado ao expoente 0 é igual a 1, né? Quando y for igual a 1, quando x, né? Quando x for igual a 1, aqui essa possibilidade, temos aqui 1 vezes 1, 2 vezes 1 é 2, né? Então, o y será igual a 2. E aí a gente segue nas possibilidades aqui. Quando x for 2 positivo, então aqui não precisa só fazer o cálculo, 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2 é 4, né? Tá aí, y será igual a 4. E quando x for igual a 3 positivo, né? Y será igual a 2 vezes 2 são 4, 2 vezes 4 é 8. Quando x for igual a 3 positivo, y será igual a 8, né? Então aqui você sai colocando os valores aqui de x, né? E de y. E aí o gráfico, né, no plano cartesiano, vai seguindo. Lembrando que esse cálculo aqui, né, é uma das propostas da disciplina, ele pode ser aplicado no aplicativo GeoGebra, inclusive essa imagem é do GeoGebra, né, quando você coloca o cálculo, ele já te dá essa reta traçante aqui, né, fazendo essa curva no plano cartesiano, aqui com x e y, né? E é uma possibilidade, né? E sempre que a gente trabalha com funções, o GeoGebra é um aplicativo muito bom para a gente estar trabalhando esse material. Vou passar para o próximo slide. E agora calculamos a imagem de alguns valores de x e o resultado encontra-se na tabela abaixo. Então aí a função, né, é essa daqui, y é igual a meio elevado ao quadrado, né?
Então, precisamos de quê? De dar valores para x. Então, quando x for igual a menos 3, né? O que a gente faz? Só substitui, né? Então, o que acontece? Y é igual, e repete, né? É meio, né? Então, o que acontece? A gente inverte, né? O 1 vem para baixo, o 2, então ficou 2 elevado a terceiro positivo. Então, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8. Quando x for igual a menos 3, o y será igual a 8 nesse caso dessa função exponencial, né? Então, damos valores aí para x. Quando x for negativo, né? 2 negativo, y será igual ao meio, né? Que é o da função. E o x substitui o x, 2 negativo. A gente inverte para que o expoente fique positivo, né? O 2 que estava embaixo vai para cima e o 1 vai para baixo. Não precisa colocar aqui 2 vezes 2 é 4. Quando o x for menos 2, o y será igual a 4. Né? A gente já começa a ver se desenhando o gráfico no plano cartesiano desses cálculos, né? Quando você coloca lá. Quando x for igual a 0, aí todo número elevado a 0 é igual a 1, né? Então, o expoente 0, não tem jeito. Então, y será igual a 1. Se x é 0, y é 1. Então, quando x for igual a 1, basta substituirmos aqui y, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, então y será igual a meio, né? Quando o x for igual a 2, né, temos aí y igual a... aqui é positivo, né, não precisa fazer nada, basta fazer o cálculo. Então, meio elevado ao quadrado. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, dá 1/4. Quando x for igual a 2, nesse caso, y será igual a 1/4. E temos aqui x igual a 3, né? Então, y será igual a meio elevado à terceira. Então, 1 vezes 1, 1 elevado à terceira é 1. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 4 é 8. 1/8 é o valor de y. Quando x for 3, nesse caso, né? Então, pegando esses dados de x e os dados de y, né? E aí, quando a gente aplica eles no plano cartesiano, você começa a ver que ele tende aqui, ó, do negativo vem vindo para o positivo e à medida que ele vem, ele vai subindo, né? Vai subindo e vai embora. Então, pode passar para o próximo slide. Notamos que para esta função, enquanto os valores de x aumentam, os valores das respectivas imagens diminuem desta forma. Constatamos que a função f de x igual a meio elevado a x é uma função decrescente. Realmente, eu me equivoquei na outra, né? No outro slide. Ele não é aqui, ele está crescendo aqui, né? Uma função decrescente, ela está indo sentido ao gráfico, né? Negativamente. Então, com os valores encontrados na tabela, traçamos o gráfico dessa função. Note que, enquanto maior o x, mais perto de zero a curva exponencial fica, né? Então, aí, você vê aqui que ele vem vindo aqui, ó, e vem levando aqui e vai embora, né? Quando ele sai de lá para cá, que ele vem, ele começou no 3 negativo, né? Só volta aqui no outro slide aqui pra gente ver onde começou ele. Ah, tá, aqui. Não, volta, sobe mais um pouquinho. Aqui. Ah, tá, ele começou com 3 negativo, volta lá para aqui no outro slide. Isso, ele começou aqui então. Foi isso mesmo, ele começou 2, menos 2, tal, 0, 1, e aí a linha veio aqui próximo à linha X, né? Então, e inclusive essa imagem aqui uma imagem aí do aplicativo GeoGebra, né? Eu recortei só a parte que interessava e tá aí. Um cálculo que também pode ser feito, né?
via GeoGebra. Pode passar para o próximo slide. E aí temos as funções logarítmicas, né? A inversa da função exponencial é a função logarítmica. A função logarítmica é denominada como f de x log de ax, né? Com a real positivo, tem que ser um número real positivo. E a tem que ser diferente de 1, sendo o logaritmo de um número definido como o expoente ao qual se deve elevar a base a, para obter o número x, né? Ou seja, y é igual ao log de ax, né? Que seria igual aqui a x elevado a y, que é igual a x. Uma relação importante e que o gráfico de duas funções inversas são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes 1 e 3 da imagem, né? Desta maneira, conhecendo o gráfico da função exponencial da mesma base por simetria, podemos construir o gráfico da função logarítmica. Só para a gente dar uma olhada agora no gráfico da função, uma vez que a gente já... Não. Para cima. Que a gente já está com... aí, então aqui, ó. No gráfico acima, no caso é abaixo, né? Observamos que enquanto a função exponencial cresce rapidamente, a função logarítmica cresce lentamente. Então tá aí, ó, a gente uma função, né, logarítmica aplicada também no aplicativo GeoGebra, aplicativo muito bom de se trabalhar essa questão também. Infelizmente não tive como instalar o aplicativo para estar trabalhando com o aplicativo em momentos reais. Tive que trabalhar com ele aqui via imagem, né? Porque não consegui colocar na TV. Mas é isso aí. Passa para o próximo slide. E aí, a nossa referência bibliográfica que a gente buscou na internet. O meu muito obrigado. E esse é o terceiro e último vídeo da série aí da disciplina, né, de estágio supervisionado.